Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração, dando continuidade aqui na nossa série de mensagens, Maturidade no Espírito. Estamos falando sobre lealdade e deslealdade. Como tenho falado já na primeira aula, um assunto bem polêmico, mas indispensável para a vida de uma igreja saudável. Então hoje nós vamos falar sobre homens de lábios traiçoeiros. Eu estou extraindo essa mensagem do livro Lealdade e Deslealdade, do Kennedy Hagin. Então, se você quiser, é um livro muito bom para que você possa pegar ele de uma forma completa e ler os pormenores também do estudo, que aqui eu faço apenas um resumo, ok? Então vamos dar continuidade, vamos orar, pedir a Deus que nos direcione em mais essa aula. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu santo nome, Jesus. Pai de poder e de glória, nós pedimos ao Senhor que nos instrua. Nós estamos aqui, Senhor, para podermos ensinar, mas também aprender. Nós estamos aqui para ouvir, mas também praticar, como diz a tua palavra. Sejam, pois, praticantes e não somente ouvintes, andando e vivendo como tolos. Nós oramos pedindo a direção do teu Santo Espírito, que venha com o poder de convencimento sobre as nossas vidas, da vontade do Senhor para cada um de nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, mais uma vez, só lembrando, se você tem alguma dúvida, quer compartilhar algo que você discorda da aula, ou quer ter um feedback diretamente comigo, estou à disposição, tá bom? À disposição através do meu WhatsApp, à disposição na igreja. Nós podemos marcar e podemos conversar a respeito desse assunto e também de outros assuntos. Então vamos lá, hoje nós vamos falar homens de lábios traiçoeiros. É só para você saber identificar, está na página 126 e 127 do livro. Nós começaremos com o texto bíblico de número Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 34. A palavra do Senhor nos diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha só que texto, próprio Jesus falando. Como é que está seu coração? O que está saindo da sua boca? O texto está dizendo que aquilo que está no seu coração vai sair em forma de palavras na sua boca. Muitas vezes, as pessoas não sabem que as suas palavras se tornam conhecidas, especialmente se ditas em um momento espontâneo. Tem um outro texto importante, Mateus capítulo 12, versículo 33, um versículo antes, diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O fruto da árvore revela a sua verdadeira natureza, queridos. E é isso que nós vamos ver nesse capítulo. Nós vamos ver algumas citações bíblicas, algumas citações divinas de lábios de pessoas desleais, dos quais nós podemos identificar no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, principalmente dentro da igreja, e poder identificar essas pessoas que carregam esse espírito de deslealdade dentro dela, e das tais nós precisamos nos afastar. Então, primeira coisa que você vai ouvir de um lábio desleal. E, mais uma vez falando, eu estou colocando aqui basicamente aquilo que o livro está dizendo, e eu vou tentar trazer assim para a nossa realidade, tá bom? Então, alguns de nós poderíamos ser pastor sênior. Geralmente esse tipo de pessoa se acha tão capaz quanto o pastor sênior da igreja, Ele acha que está numa situação, numa certa posição de avanço em comparação com o pastor que está gerenciando a igreja, E isso geralmente acontece quando o pastor dá uma oportunidade para a pessoa pregar, quando o pastor vai viajar e a pessoa fica ali no lugar do pastor. Pode acontecer, Não estou falando que isso acontece, Então, às vezes você é líder da igreja, está tendo a oportunidade de pregar. Eu tô querendo dizer o que geralmente acontece, como que se manifestam, os dissidentes, os desleais, Então, basta um elogio, Geralmente a gente prega e depois da mensagem Deus fala
mais com uma pessoa, essa pessoa estava necessitando de uma palavra naquele sentido, e quando a gente está saindo, geralmente as pessoas nos procuram e agradecem, nossa, Deus falou comigo, Deus, pastor, glória a Deus, que Deus usou o senhor nessa noite para falar comigo. Então, quando um desleal ouve uma palavra dessa, né, um elogio, ele já serve como um argumento para encher o seu coração e para corromper o seu coração, para corromper o coração do desleal e ele acabar se achando que deveria estar ocupando o lugar do pastor. Então, isso é um dos pontos, né? O segundo ponto, que as pessoas, o lábio desleal, ele fala, né? Eu gostaria que orássemos sobre algumas coisas que estão acontecendo. Olha só, aí a gente já começa a identificar algumas coisas que podem acontecer no nosso círculo de amizade, com pessoas que nós amamos, que nós respeitamos, e aí a gente pode identificar isso, né? Essa pessoa acha que está sendo maltratado, que saiu alguma coisa ali que ele não gostou, e ele começa a destilar para os membros da igreja, faz uma visita aqui, vamos orar sobre esse assunto, vamos orar para o nosso líder de célula, vamos orar pelo pastor para que isso não venha acontecer. Ele solicita uma oração, mas na verdade ele está espalhando uma dissolução e uma desconfiança. Ele está plantando uma semente de confiança no coração das pessoas. Esse é o estágio político da deslealdade, né? Ele estava indiretamente ganhando a solidariedade da igreja, né? O autor do livro conta sobre um exemplo desse dentro da igreja, né? E, na verdade, essa pessoa estava se aproximando das pessoas de uma forma bonita, de uma forma legal. Vamos orar por isso, né? O pastor acho que está desviando o foco, acho que não seria dessa maneira, mas vamos estar orando. Na verdade, ele está querendo se aproximar e ganhar a confiança das pessoas, né? Terceiro ponto, terceiro exemplo, né? O pastor se desviou da visão e do rumo original. Então, às vezes isso acontece também da pessoa chegar aí e começar a falar que o pastor se desviou da visão. O pastor foi na igreja tal lá, por exemplo, nós vivemos de uma forma bem frenética o MDA, logo que nós fomos para a PIB de Marília, né? Recebemos essa direção. Hoje nós estamos um pouco mais nos aperfeiçoando, né? Vendo aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que deu errado e procurando corrigir e não fazer as coisas de uma forma tão incisiva como era antes. Mas vamos utilizar esse exemplo. Então nós recebemos direção. Deus, ele dá direção principalmente para o pastor, que é o responsável pelas diretrizes da igreja. E aí o desleal, ele começa a se manifestar e levar para conhecimento da igreja e começa a colocar coisas que ele não concorda. Não, o pastor desviou, nossa, antigamente era tão legal porque a gente fazia isso, fazia assado, e hoje é diferente, o pastor foi na igreja tal, mudou a visão, mudou a direção. Esse líder simplesmente não estava preparado para seguir com novas ideias. Um pastor visionário, o livro fala de um pastor visionário. O pastor visionário, ele não pode ficar estacionado. Então nós aqui como igreja, a Igreja Batista Alfa, nós temos um desejo no coração, ampliar, alargar as nossas estacas, não porque nós queremos ser grandes, mas porque a palavra do Senhor nos diz isso. A palavra diz que nós temos que ir e fazer discípulo de todas as nações. Então, a partir do momento que eu estaciono, ou um líder de célula se estaciona e acha que aquele grupo tá bom, ele tá contra a palavra de Deus. Então, nós temos que ter visão de crescimento, ampliar as nossas visão no tocante ao reino de Deus. Então, cuidado com as pessoas que chegam até você e às vezes criticando um posicionamento, principalmente do pastor, mas isso pode acontecer também dentro do âmbito de célula, né? Ou coordenação. Nós temos aí alguns ministérios na igreja, ministério de artes, nós temos o ministério do SAC, nós temos o ministério infantil, ministério de células, intercessão, mídia, sonoplastia, tantas coisas.
A forma do leal resolver algo que ele não concorda é diretamente com o seu líder. Diretamente com o seu líder. Quando você sai da esfera de conversar com a liderança ou com o pastor que está acima dessa liderança para poder resolver uma situação e parte para aqueles que estão sobre os cuidados daquele líder, você está com um princípio de deslealdade. Então, a Bíblia diz, tem algo contra o teu irmão, vai ter com ele. Então, dentro da igreja, tem alguma coisa que desagrada, que não está de acordo com aquilo que você entende como igreja, você tem duas opções dentro da lealdade. Em primeiro lugar, conversar diretamente com o seu líder. Então, conversa diretamente com o seu líder, não a título de falar você está errado, isso, aquilo, a título de ouvir, porque às vezes o problema é você. Às vezes o problema é você. O líder ele tem uma direção, o líder ele tem ali Deus ele deu ali uma estratégia para ele, e você tem que ter o coração aberto para você ouvir, pedir para que o líder explique por que é feito daquele jeito, e você principalmente tem que ter o coração aberto para reconhecer, porque tem pessoas que são tão cheias de si que mesmo após uma explicação a pessoa continua, não, eu não concordo, eu acho que é assim. Então, lealdade vai ter diretamente com o seu líder ou com o seu pastor, né? Tem alguma coisa acontecendo na liderança, lá no ministério que você está envolvido, e isso está te trazendo angústia, você não está bem, e você não tem coragem por um motivo ou outro, já tentou falar com o seu líder e ele não quis te ouvir, já tentou trazer a paz ali, não. Aí o que você vai fazer? Vai falar com o pastor. No nosso caso, sou eu ou a minha esposa. Então, a nossa igreja, nós temos a hierarquia, pastor sênior da igreja, nós temos ali a coordenação da igreja, que tem presbíteros, tem pastores e tem também líderes que não foram ungidos ainda, mas estão na função de coordenadores, coordenando alguma rede. Nós temos os líderes de células, anfitriões, então nós temos uma hierarquia. Então ultrapassou ali a necessidade que você tem de poder resolver algo e não conseguiu ali com as pessoas que estão ali no nível de submissão, você procura o pastor Marcos ou a pastora Rita. Amém? Glória a Deus. Aí nós temos ali o nosso quarto ponto. Não irei, não virei, não serei transferido. Aqui o autor do livro ele dá um exemplo no nível de igreja. Esse pastor ele é pastor de um ministério muito grande, várias igrejas. E você sabe que um ministério grande às vezes tem as recolocações. Então, um pastor coloca um pastor em uma igreja, tira do outro, faz um movimento. Às vezes os motivos são vários, né? Apenas uma estratégia, uma direção de Deus, ou então uma enfermidade, ou substituição mesmo, em caso de morte, alguma coisa assim. E aí o desleal, no nosso caso, para a nossa realidade, vamos supor, eu como pastor, de repente eu recebo uma direção de Deus ou por algum motivo e vou mudar, por exemplo, eu sou líder de célula, eu vou transferir uma célula de um lugar para o outro, eu vou fazer uma movimentação, posso fazer uma movimentação na liderança, né? Posso pegar o líder daqui, colocar ali, pegar o coordenador dessa rede, colocar naquela outra rede, né? Fazer uma alteração na liderança de ministérios. Eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo, eu posso pegar o líder da Rede Kids, né, o coordenador da Rede Kids, e mudar, vou colocar na coordenação da rede de jovens, pegar a rede de jovens, colocar na rede de família. Ou seja, são estratégias que o pastor ele vai ter uma justificativa para isso. E aí, o rebelde, ele não irei, não virei, não serei transferido, né? Lembrando que durante a rebelião de Coré, Datã e Abirão, eles se recusaram a ir quando Moisés chamou, né? Moisés era o líder daquele povo e convocou, e eles se recusaram. Vamos ver onde está isso? Está lá em Números, capítulo 16, versículo 12. Números, capítulo 16, versículo 12. Diz assim: E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para nos matar nesse deserto?
senão que também queres fazer príncipe sobre nós? Quando um líder se acha muito bom para ser direcionado, é porque já manifestou a rebeldia. Queridos, isso aqui é muito importante. Todos nós precisamos ser direcionados. Todos nós. Eu como pastor, já falei e falo com muito amor, com muita tranquilidade. Eu tenho umas pessoas que servem para mim como um espelho, como direção. E quando eu estou precisando, eu apelo para eles. Ou então, eles também têm autoridade, né, para poder ir chegar e me direcionar. Esse ano mesmo, no começo do ano, algumas coisas que aconteceram, eu recebi um telefonema do pastor Abelardo, né? O meu pastor, o que está acontecendo? Aconteceu isso. E aí eu fui, prestei os esclarecimentos para ele, ouvi os conselhos dele e busquei colocar em prática. Mesma coisa, o pastor Neemias, meu discipulador, às vezes eu ligo para ele, pastor, ó, assim, então eu presto esclarecimentos, né? Eu presto contas, né? E aí a nível de AFA nós temos a missionária Eunice, né, que é a nossa coordenadora geral, nós temos o pastor Nico, que é a nossa autoridade, principalmente a nível de AFA Brasil. Então nós estamos debaixo de autoridade. Quando a pessoa ela se acha alta demais ou boa demais para estar submissa a uma autoridade, ela já está com um princípio de deslealdade. E aí dentro da igreja isso pode acontecer como? Como identificar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Essa semana eu até chamei a atenção da igreja devido ao baixo nível de visualizações dessa série de estudo. Essa série de estudos é para a liderança, principalmente. Todos podem acessar, mas principalmente para a liderança. A partir do momento que a pessoa se acha, eu não preciso mais ouvir as instruções do meu pastor. Então já está se achando em um nível acima do que se permite. E pode estar se gerando aí um espírito de rebeldia, né? Os filhos de Israel, Coré, Datã e Abirão, e 250 homens que o apoiaram, organizaram uma rebelião contra Moisés e Arão. Entretanto, queridos, todos nós sabemos qual foi o final desses rebeldes, né? Se você quiser conferir o final desses rebeldes, está lá a partir do versículo 19 até o 35, né? Deus destrói todos esses rebeldes. Coré, Datã, Abirão e todos os rebeldes que se rebelaram contra ele. Então, nós vemos aí que a Bíblia está recheada de exemplos de que os desleais, o destino dos desleais sempre é destruição. Então nós precisamos estar vacinados contra a deslealdade e contra os agentes da deslealdade. Então, um outro ponto, outra fala de homens de lábios traiçoeiros, né, como o livro trata, né? Você faria aquilo pessoalmente? Em um exercício, se o coronel dá uma ordem para a tropa avançar, a tropa apenas avança, sem discutir. Então nós estamos falando aqui de um exército sob o comando de um coronel, sob o comando de um capitão, e a ordem é: vamos em frente e marche. A tropa simplesmente avança. O coronel pode até ficar. Eu fiz vários cursos, né, quando eu estava na ativa na PM, vários cursos. E dentre esses vários cursos que eu fiz, alguns era bem puxado. E nós víamos alguns instrutores que simplesmente davam a ordem. Olha, vamos correr agora tanto. Ó, tantos polichinelo, tantas flexões, tanto tempo de flutuabilidade. E não fazia junto. Mas nós ali como subalternos e nós ali como subordinados e nós ali como alunos tínhamos que cumprir, independente se o instrutor ia fazer junto ou não. Mas, queridos, o importante é nós compreendermos que nós estamos ali para fazer. É lógico que o bom líder ele vai dar o exemplo. O bom líder ele vai ser o primeiro exemplo. Mas nós não podemos nos apegar a isso. Compreendeu?
Em sexto lugar, muitas pessoas estão dizendo, até os líderes estão falando, até os diáconos, isso aqui é o que mais tem. Isso aqui, queridos, quando chega nesse ponto, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Esse tipo de declaração sugere que o declarante está falando com as pessoas do pastor sênior de forma negativa. As pessoas veem no declarante sua deslealdade com o cabeça, né, com o líder, com o pastor sênior, e sente a vontade para falar livremente contra ele. Uma pessoa desleal tem ouvidos para ouvir coisas negativas que alguns estão dizendo. Então, desleal é tanto o que fala quanto aquele que ouve, aquele que dá ouvidos. Então, olha, estão dizendo aí que o meu líder de célula isso e aquilo, estão dizendo aí que o pastor, olha, todo mundo está falando. É conversa de desleal, queridos. Olha, eu não quero falar para expor a pessoa. Olha, isso é princípio de deslealdade. Nós precisamos despertar para isso, não deixar que isso aconteça. Então, tá falando, a pessoa veio falar para você. É do pastor, é do ministério, é de algo que envolve a igreja. O que você vai fazer? Não, vamos conversar, vamos acertar isso. Não, você não pode continuar assim. Vamos chamar então meu líder de célula, vamos chamar o coordenador, vamos acertar isso. Não, fazemos parte de um corpo, nós temos um objetivo, ganhar vidas para Jesus. E se nós não conseguimos viver em unidade, se nós não nos entendermos, como que nós vamos trazer pessoas de fora? Então esse tem que ser o pensamento, que nós precisamos, dentro da igreja, estar bem ajustado, tem aquele louvor que diz como um corpo, bem ajustado, né? Alinhado, né? Deus, igreja, pastor, liderança, nós temos que estar alinhados para que nós possamos ganhar as vidas que Jesus vai encaminhar para nós e cuidar bem dessas vidas. Então, nós não podemos emprestar nós não podemos ser o agente e não podemos também emprestar o nosso ouvido e ficar ouvindo, ficar dando vazão e alimentando isso. Então, se isso acontecer com você, o que você precisa fazer? Você precisa cortar o mal pela raiz. Olha, uma coisa você precisa entender. Existem situações que, para o líder, é um tipo de tratamento, para o pastor é outro. Então vamos supor um líder de célula, vamos supor um coordenador de uma rede, ele tem que cuidar daquela rede, ele tem que verificar as prioridades daquela rede, ele tem que cuidar daquela situação. Para o pastor ele tem que pensar num todo. Eu vou dar um exemplo para você, isso aconteceu na igreja, né? Nós fazemos, né? Nós temos a área social, nós temos as irmãs, elas se envolvem aí fazendo bazar, cantina, né? Realidade não só da nossa igreja, queridos, realidade da igreja espalhada pelo mundo. Esses dias aí eu recebi um testemunho até do irmão aqui, do Abner, né? Que ele foi numa igreja de renome lá acho que era em Barueri, de uma pessoa famosa, né? Até uma cantora gospel, né? E de repente lá estavam leiloando Bíblias para poder consertar o teto da igreja. E ele falou que ele ficou abismado, porque a Bíblia chegou, tinha gente que arrematava a, sei lá, R$1.000, R$2.000, né? Uma forma de ofertar. Não estou falando que eles estão errados não, tá? Só estou falando que esses movimentos que acontecem dentro da igreja é normal. E aí eu me lembro que foi feito um bazar e tinha um objetivo. O objetivo desse bazar, ou da cantina, acho que era a cantina, era arrumarmos a igreja, arrumarmos a cozinha da igreja, né? Fazemos ali Mas nesse interim aconteceu alguns problemas e nós tivemos que utilizar esse dinheiro para um outro fim, também dentro da igreja. A igreja, aí é que entra a gestão do pastor. Quem é que gere? É o pastor? Então é o pastor que vai definir as prioridades. Quem é que gere? Tem lá um setor financeiro para isso? Então vai gerenciar e vai ver o mais importante. Então nós temos lá, vou dar um exemplo.
nós queríamos fazer o armário da igreja. Tem lá um dinheiro reservado para fazer o armário da cozinha. Mas, de repente, surgiu uma situação de enfermidade e esse dinheiro tem duas opções. Ou paga um tratamento para um irmão ou faz o armário da igreja. Ou então, surgiu uma situação, como aconteceu com a gente, né? Teve uma situação que estourou um cano lá e veio uma conta absurda de água. E até descobrir esse vazamento, nós tivemos que pagar a pessoa para o caça-vazamento, para descobrir o vazamento, tivemos que pagar para fazer o conserto, tivemos que pagar a conta muito mais alta de água. Então, tem duas opções: eu faço o armário, porque o dinheiro foi arrecadado para isso, ou então eu honro com os compromissos da igreja, para a igreja não ficar mal falada aí fora. Então, sobre isso que eu estou querendo dizer. E aí, eu cheguei nesse ponto porque teve uma pessoa, a pessoa não está mais entre nós hoje, né? O desleal, cedo ou tarde, ele acaba não conseguindo, né? Porque a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. E chegou aos meus ouvidos que essa pessoa veio falar com ela: olha, eu não sei se eu vou ajudar mais, porque era para fazer isso e não foi feito, isso e aquilo. Mas por que não veio conversar comigo? Por que não foi conversar com a pessoa responsável, que ia estar sabendo onde foi direcionado? Mas procurou outras pessoas, procurou inflamar outras pessoas. Então, cuidado, isso é princípio de deslealdade. E, em sétimo lugar, outra coisa que as pessoas falam, né? Você é orgulhoso, você é difícil de trabalhar em conjunto, você é teimoso. Essa pessoa já não confia nas decisões do seu líder. Essas palavras são palavras de alguém que critica e desconfia da posição do seu líder, né? Se você olhar para o seu líder com amor, você verá a grande pessoa que ele é. Se, porém, você olhar com os seus olhos de rebeldia, você verá o mal nele. Lá em Provérbios diz que os olhos é a candeia do corpo, né? Então, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. E aí a pessoa começa a criticar, começa a ver defeitos. Ninguém é perfeito, né? Nós temos que compreender isso, ninguém é perfeito. Mas a partir do momento que você começa a só ver defeito, só ver defeito, só ver defeito, você tem duas opções. Ou você chega, se aproxima, conversa, abre o coração, chora, pede perdão, perdoa, busca essa unidade para poder, juntos, né, buscar o objetivo, ganhar vidas para Jesus. Ou então, você vai ter que partir para outra. Você não vai conseguir crescer ministerialmente, não vai conseguir avançar, não vai conseguir dar continuidade naquilo que o Senhor tem para a sua vida, nesse ministério. Enquanto você só conseguir ver problemas, enquanto você só conseguir ver defeitos no seu líder, você não vai conseguir avançar. Amém, queridos? Nós precisamos identificar os desleais. Nós precisamos, como eu falei na primeira aula, identificar se nós estamos agindo com alguns princípios de deslealdade. E aí mudar o posicionamento, mudar a forma de agir, para podermos continuar firmes no propósito do Senhor. Mais uma vez, uma coisa é você pastorear um pequeno grupo, uma célula. Uma coisa é você estar sob a responsabilidade de um pequeno ministério, outra coisa é pastorear a igreja de uma forma geral. Então, o pastor ele tem a responsabilidade de fazer com que tudo ocorra da melhor maneira possível. Em algumas áreas nós vamos falhar, mas a intenção é melhorar. Então, quando você vê alguma coisa que não está de acordo com aquilo que você pensa, se dê a oportunidade de ser leal. Vai conversar com o seu líder, vai conversar com o seu pastor, né? Tenha a humildade de reconhecer que você estava errado, ou tenha a humildade de ser submisso, tenha a humildade de, mesmo que você não concorde, mas está debaixo às vezes nós só vamos ver o resultado lá amanhã. Eu confio no meu pastor, eu confio, é como diz a palavra, pelos frutos conhecemos a árvore. Olha só os frutos dessa igreja, olha só os frutos
desse pastor, olha para a família desse pastor, olha para a família, olha para os frutos dessa pessoa que está falando, para que você possa chegar à decisão e que você possa compreender o que é melhor para a Igreja de Cristo e para a sua vida ministerial. Amém? Ficamos por aqui, nossa aula de hoje termina aqui, que você possa permanecer firme. Quarta-feira que vem nós temos aí mais uma aula da série e vamos dar continuidade, crescendo em estatura, buscando, a estatura do varão perfeito. Mas, como a palavra do Senhor diz, sejam praticantes e não somente ouvintes. Beijo no seu coração e até semana que vem.